Bora falar mais do São Paulo, então, porque a derrota de ontem para o Vasco, claro, chamou muita atenção. 3-1, poderia ter sido muito pior, poderia ter sido uma goleada. Renanzito, a gente começou a falar sobre isso no início do programa. Posso caminhar para cá, gente? A câmera me acompanha? Ah, agora sim. A gente falava no início do programa, né? Você deu um spoiler do que a diretoria está pensando agora, mas eu acho que é bom a gente falar sobre isso agora com mais calma e explicar a situação para a galera. Bom, assim, ontem, logo depois do jogo, houve uma conversa muito no sentido assim de avaliar, né? E a avaliação ela é muito negativa do time em relação ao Campeonato Brasileiro, né? A avaliação que o São Paulo faz internamente é preocupante em relação à situação do que o São Paulo vai brigar exatamente dessa questão do rebaixamento. O São Paulo não quer brigar pelo rebaixamento e, de repente, se vê numa situação de eliminado nas oitavas da Libertadores, eliminado nas oitavas da Copa do Brasil e brigando para não cair no Brasileiro. Isso aí seria o pior cenário do São Paulo. Então, naturalmente, você questiona o trabalho. O trabalho agora, ele tem dificuldades? Qual que é o cenário que o trabalho, em que estágio tem que se avaliar esse trabalho? Então, assim, o que primeiro a direção detecta? Que tem que melhorar o desempenho do time como um todo, e principalmente na questão do Campeonato Brasileiro. São derrotas inaceitáveis. A derrota para o Vasco da maneira que foi é inaceitável, a derrota para o Mirassol é inaceitável, né? Jogando no Morumbi, diante do torcedor. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se tem uma noção de que o time está muito desfalcado. Se tem uma noção de que os três principais jogadores estão fora já há um bom tempo. Lucas, Oscar, Calleri só no ano que vem, tanto que foi buscar o Dineno como substituto. O São Paulo sabia que tinha, nessa temporada, um cinto apertado. Dispensou 14 jogadores, 15 jogadores e contratou apenas 3, 4. E a custo baixo, a custo zero, né? Jogadores que você não pagou ali para tirar de ninguém. Então, a solução seria o quê? Os garotos. E correu-se esse risco, e aí é uma questão de responsabilidade de diretoria, de gestão, de correr o risco de saber que os garotos muitas vezes não iriam resolver a história. Ontem o São Paulo entrou em campo contra o Vasco com Lucas Ferreira e não resolve. Não são esses moleques que têm que resolver o Ainda assim foi um garoto que fez o gol o único gol do São Paulo na partida. E foi um golaço, né? Ele entrou no segundo tempo, junto com o Sabino, quando ele fez as 3 alterações no intervalo. Aí depois ele fez mais 2. Então tem assim também a questão de detectar as carências do elenco. Você vai contratar, vai ao mercado, e aí chega na questão do técnico. Hoje, o São Paulo não troca o Zubeldia ou não avança numa possível demissão do Zubeldia por causa desses 2 fatores, né? Do cinto apertado, que sabia do cinto apertado e queria usar os garotos. Aí não tem técnico que faça, né? Porque é garoto e se depender de garoto, não é que é complicado, a não ser que você tenha os caras muito extra classe, né? Dentro do seu elenco. Estevão, o Hendrick. Ou mas então, o problema é depender desses garotos. Esse né? é o problema. Esse é o problema. Foi um risco assumido por todos. Sim, você ter o garoto que chega aí, tá lindo. Agora, depender dele é que não pode. Os desfalques, mas também se tem detectado dentro da diretoria de São Paulo que o trabalho do Zubeldia, ele precisa evoluir. Ele tinha tido uma evolução anterior, tanto que o time está bem nas Copas, mas no Brasileiro ele liga um sinal de alerta. E assim, fica muito claro que diante de todas essas análises que são feitas dentro da diretoria de São Paulo, a falta de opção de treinadores no mercado faz com que o São Paulo também recue nessa situação. Então, assim, hoje o presidente Casares, o Belmonte, que é o diretor de futebol, junto com o Rui Costa, com o Nelson Ferreira, a decisão deles e a opinião deles é que não se deve trocar o treinador neste momento. Hoje, um dia após a eliminação. Mas pode trocar durante a preparação?
Eu não vejo que isso vai acontecer. Vai ser muito difícil imaginar uma troca durante a preparação. Mas, se de repente volta da parada da data FIFA, o São Paulo joga no Brasileiro, não começa a ter evolução e se aproxima dos jogos das Copas, porque assim, a Libertadores é só em agosto, dia 13 e 14 de agosto. São Paulo joga dia 13 de agosto. Então, você tem da volta do Brasileiro, do calendário, até a Libertadores, quase que um mês. Então, ali vai ser um prazo onde você também vai ter um respiro para ver uma análise daquele trabalho que vai ser feito durante a parada. Então, se perceberem que não tem uma evolução, aí começa a ter um movimento de um cenário diferente. Mas hoje, o São Paulo vai para essa folga e depois retorna com o técnico Luiz Beldia. O meu ponto é o seguinte, você vai para a pausa agora, você tem um tempo de treinamento que é muito positivo. E aí volta, se perde um jogo, já manda embora? Se for esse, ou dois, se for esse o cenário, não é melhor trocar de uma vez? Se você está pensando em trocar, é que você está trazendo que não. Mas não é muito ruim também você voltar, ir mal no jogo, e aí você troca e você perdeu toda a intertemporada que você tinha para se preparar? Até Sim. porque o São Paulo, quando voltar, pega o Flamengo fora de casa, o Bragantino fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, que é um time, né, que está lá brigando nas cabeças, e recebe o Corinthians, ainda tem um clássico. Então, não vai ser um caminho fácil no São Paulo quando voltar. Então, os resultados negativos, eles são possíveis de acontecer. Não, e logo depois da volta, na segunda semana da volta, você já tem Copa do Brasil. Você já tem o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. E aí já começa a decisão, mata-mata, oitavas. Essa discussão ela é muito válida, só que essa discussão ela não avança nesse sentido de tipo, é melhor trocar agora do que perder a pré-temporada, porque não existe um nome hoje que é um consenso. Então, por exemplo, se você tem um Dorival Júnior livre no mercado, hoje a gente não estaria falando de Zubeldia, técnico do São Paulo. O técnico ontem que colocou o São Paulo na roda e meteu um 3-0, quando o nome dele circulou no bastidor lá, naquele primeiro momento de instabilidade do Zubeldia nesse ano, o próprio presidente da torcida do São Paulo foi a público falar que Diniz não, era um absurdo o Diniz. E eu expliquei aqui ontem que o Diniz é um treinador que é muito bem avaliado dentro do São Paulo. E que tem uma ótima relação também. Tem uma ótima relação, mas a torcida não quer saber, o presidente da torcida organizada também foi a público falar, Diniz não, que absurdo, é isso e tal. É uma situação assim que, se tem um treinador de ponta hoje, e um treinador com o tamanho do São Paulo, com o estofo para pegar um São Paulo agora, o Zubeldia estaria num momento pior, de instabilidade pior. Talvez hoje a gente estaria falando de um Zubeldia já demitido. Mas como você não tem esse treinador, como você não tem esse cenário, e a escolha da diretoria foi de manter lá atrás, e até no primeiro momento de instabilidade que foi no Campeonato Paulista, que a gente falava em saída do Zubeldia, agora é bancar a convicção e seguir o trabalho. Mas, repito, a diretoria do São Paulo, por perfil, ela ouve muito a arquibancada. E a arquibancada não está querendo mais essa continuidade. E até que está tentando segurar, né? Porque a arquibancada ela já vem efervescente desde o ano passado e está segurando, está de olho ali no Twitter, né? O PVC fala muito isso, que o presidente, ele governa ali com o telefone na mão, olhando o Twitter, está tentando manter, mas nesse momento, claro, de uma avaliação. E aí pontos que seguram o Zubeldia, né? Como você está trazendo. Não tem um nome forte no mercado para ser essa sombra para ele. O entendimento de que os desfalques, de fato, atrapalharam o trabalho, né? E o desempenho nas Copas ainda o segura, né? Querendo ou não, São Paulo fez uma ótima primeira fase aí na fase de grupos da Libertadores, se classificou como uma das melhores campanhas, com 3 vitórias fora de casa, mas com um desempenho um time muito copeiro, né? Aguerrido, que lutou e tal. Não fez uma grande exibição, né? Se a gente falar assim, de uma boa atuação, você se lembra de alguma assim? Do São Paulo? Uma boa atuação.
Eu me lembro de uma atuação muito eficiente do São Paulo as atuações do São Paulo fora de casa contra os times da primeira fase da Libertadores foram eficientes. Contra Tadieres fora de casa foi eficiente, contra o próprio Libertad foi muito eficiente e também contra o Alianza Lima. Assim, foram vitórias eficientes, mas não brilhantes. O São Paulo no Campeonato Brasileiro não teve nenhum jogo bom. O São Paulo no Campeonato Paulista fez um bom jogo contra o Palmeiras. E são 2 vitórias só no Campeonato Brasileiro, não é? Isso pesa demais. 9? Pesa demais. E o jogo contra o Corinthians, que acho que enganou muita gente. Aquele jogo lá da primeira fase do Campeonato Paulista. Aí depois vem aquele momento de estabilidade, aí recupera um pouquinho aqui e termina a participação no Campeonato Paulista com uma boa impressão. O Oscar de segundo volante, o time lutou, teve aquele erro de arbitragem e tal, não sei o quê. O Zubeldia evoluiu. Era o que a gente vinha falando e era o que eu escutava dentro do São Paulo. E o Zubeldia tem pela segunda vez, ou pode ter pela segunda vez, uma intertemporada. Porque ele também teve uma intertemporada quando o time foi eliminado do Paulista e o próximo jogo no Brasileiro era tipo 20 e tantos dias. E agora vai ter 20 dias, vai ter um período de férias aí e tal, até pela questão do começo do ano, quando o time foi para os Estados Unidos. Questão trabalhista mesmo, vai pagar esses dias agora para os jogadores, que são funcionários também, né? É um trabalhador comum também, é carteira assinada. Então, assim, o São Paulo vai ter o Zubeldia vai ter 2 intertemporadas. Se o São Paulo voltar e jogar o Brasileiro, esses primeiros jogos contra esses grandes adversários, Flamengo, Corinthians, Red Bull Bragantino, antes da Copa e não for bem, vai ser muito difícil imaginar o Zubeldia numa continuidade como técnico do São Paulo. E assim, o André parece estar aqui, aquela história de fritar o treinador e tal. Não é. São poucos treinadores que têm essa paciência que está tendo com o Zubeldia e a chance que ele está tendo de melhorar e o time não evolui. Sim. Se o Zubeldia se chamasse Luiz Oliveira e fosse um técnico brasileiro nascido em Guarulhos, ele não estaria mais no São Paulo. A gente naturalmente tem aqui uma paciência maior quando é o técnico estrangeiro. E assim, parte da torcida do São Paulo e parte da crítica que é especializada no São Paulo tinha um amor platônico pelo Zubeldia. E o Zubeldia, assim, muito gente boa, bom treinador, ótimas ideias, um cara de trabalho, cara que trabalha no dia a dia, se entrega e tal, mas no resultado, no palpável ali, para o torcedor, a gente viu muito pouco. E acho que agora esse encanto está sendo quebrado um pouco, principalmente pelos defensores do Zubeldia, porque o Zubeldia polarizou parte da torcida, parte da crítica, e hoje não se tem mais tanto essa unanimidade. Tanto que ontem, esse vídeo que eu fiz aí ontem era a saída do Zubeldia, e saiu debaixo de muitos protestos. É que não estava cheia a arquibancada. É isso que eu estava falando, ele sai, vaia, nesse momento é vaia, 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 ele dá uma olhadinha para cima, não tem tanta gente, Olha lá. Não tem tanta gente, vamos ouvir de novo, Menos pior, né, do que poderia ter sido caso o Morumbi estivesse cheio. Vamos chamar o Zubeldia então? Vamos ouvir o técnico do São Paulo ontem, depois dessa derrota para o Vasco. Bueno, eso es algo que siempre lo tiene que evaluar la directiva, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos un nivel de autocrítica y falamos todos juntos. Por supuesto que no estamos conformes con la tarea hasta aquí. Ha sido un Brasileirão muy malo hasta aquí, por eso estamos donde estamos. Y lo que uno espera a través del tiempo, poder mejorar la actuación del equipo, poder jugar mejor, por supuesto que es la gran deuda que tenemos para poder cosechar los resultados.
Posiblemente a la vuelta ya tengamos más alternativas, jugadores que son muy importantes como para poder revertir la situación, que, repito, en el Brasileirao es muy malo y en las otras competencias todavía estamos presentes, como Copa Brasil y Copa Libertadores. Así que después del parate me imagino que todos juntos el equipo puede jugar mejor y por ende cosechar resultado. PVzito também chega para falar sobre o São Paulo. Ele que está a caminho dos Estados Unidos rumo ao Mundial de Clubes, mas chega para dar uma palavrinha, um pitaco sobre o São Paulo e a derrota de ontem. Luiz, a trágica atuação do São Paulo, grande atuação do Vasco, na vitória por 3-1 no Morumbis, derrota São Paulina por 3-1, mas o bastidor é o seguinte: o São Paulo saiu do Morumbis com a convicção de que não tem que mudar nada em relação à comissão técnica. É claro que tem que mudar a postura. Essa dificuldade gigantesca que o São Paulo tem tido e a diferença fundamental entre o comportamento nas Copas e o comportamento no Campeonato Brasileiro, isso precisa se transformar. Mas o entendimento claro é: não muda a comissão técnica. E mesmo que você pense que tem um mês para recondicionar o time, o recondicionamento do time nesse mês é aqui, para tentar ter no Campeonato Brasileiro o mesmo nível de concentração que o São Paulo tem tido nas Copas. Como a prioridade nesse momento parece ser a convicção é que se pode ganhar a Libertadores, é importante lembrar que com o Zubeldia, o São Paulo nunca foi derrotado num jogo de Libertadores. São 15 partidas de invencibilidade. E isso pesa muito também a favor da continuidade do trabalho. Não está bom no Brasileiro, precisa melhorar. Mas é com o Zubeldia que vai ter que melhorar. Precisa melhorar e muito, PVzito. O PVC traz o bastidor exatamente do que foi assim do que foi a madrugada, do que foi o início da noite, início de madrugada da cúpula São Paulina em relação ao que fazer nesse período de parada, né? E eu repito aqui, digo com muita tranquilidade, a convicção da manutenção do Zubeldia até este presente momento, ela se dá pelas questões de escolhas da própria diretoria do São Paulo, né, de ter cinto apertado e ter apostado na garotada, depender da garotada como dependeu ontem, da questão de você ter um elenco curto, ter um elenco mais enxuto, dispensar bastante, contratar menos, ter os desfalques e, para mim, que é o fator principal enquanto a gente vê os números aí. Para mim, o principal é o São Paulo não tem opções hoje no mercado palpáveis, fáceis para você chegar e trazer e que possa assumir essa bronca, por isso mantém o Zubeldia.